Você sabe qual é a diferença entre mitos, lendas e folclore? E outra pergunta: isso existe na Bíblia? Para você entender essa resposta, separe aí o seu café, que a teologia é por nossa conta. Aqui no canal Café com Teologia, você sabe que pode fazer uma formação ampla e completa na área de teologia. Nós comparamos as grades dos melhores cursos e faculdades de teologia do Brasil e construímos a nossa grade de maneira imperdível. Com essa qualidade, você não vai encontrar em nenhum lugar. Se você quiser fazer a formação completa em teologia, faça sua adesão no clube de membros no plano super completo. Nos outros planos também tem vários cursos e benefícios que você não pode perder. Clica ali, dá uma olhadinha e venha fazer parte com a gente. Muito bem, hoje a nossa temática é para a gente falar de alguns conceitos literários. Então eu abro aqui um parênteses para explicar que eu não sou um especialista em literatura, portanto, vou fazer uma explicação sobre esses termos mais voltada à realidade da teologia e principalmente no caso da teologia bíblica. Mas eu perguntei no início se mito, lenda, folclore existiam na Bíblia. Bom, mito, lenda e folclore existem em qualquer cultura da história. Qualquer cultura. E na antiguidade, os mitos eram ainda mais presentes. As lendas e os folclores também. Então, é claro que na cultura de Israel antigo, de Judá, dos povos vizinhos, não seria diferente. E, consequentemente, todos esses elementos estão presentes no livro chamado Bíblia, ou nos livros que compõem a Bíblia. Talvez você não aceite isso, ou ache que isso é coisa de liberal, aquelas conversas de gente boba que não quer aprofundar e pensar com a própria cabeça, né? Mas porque você crê na Bíblia e provavelmente de uma maneira fundamentalista que acha que todo texto é histórico, que todo texto foi soprado por Deus, que a história é linear de Gênesis a Apocalipse e tal. Uma dica para você, se você pensa assim, você precisa estudar, tá? Precisa estudar bastante, precisa estudar de maneira séria, porque você ainda não aprendeu absolutamente nada sobre a Bíblia. Mas vamos lá para o primeiro conceito. Mas antes do primeiro conceito, não vai se esquecer de se inscrever no canal, né, gente? É só clicar um botão, não vai nem interromper o vídeo, não paga nada e é muito importante para o canal que você se inscreva e também que você deixe a sua curtida e, se quiser, aproveite para compartilhar com os seus contatos também. O primeiro conceito é mito. Muito bem, o que é mito? Muitas pessoas se sentem ofendidas quando nós falamos que na Bíblia tem mitos, que alguma passagem, alguma história da Bíblia é mítica, porque na cabeça delas, e uma cabeça formada pelo fundamentalismo religioso, mito é sinônimo de mentira. Mas uma boa e madura análise teológica não lida com essas questões morais, verdade, mentira, de Deus, do diabo, santo ou pecador e tal. Não, isso é coisa de gente infantil. O que nós tratamos é com conceitos de história e de mitologia. Se algo é um fato histórico, comprovado, verificável, ou se algo é um mito, uma construção catequética, um ensinamento que se quis passar de maneira religiosa. E todas, sem exceção, todas as religiões possuem mitos, ou seja, linguagens propostas para passar para os seus seguidores algum ensinamento. O mito é uma linguagem pré-científica. Isso é muito importante que você saiba. O mito não se propõe a ser científico. Não tem preocupação com o fato histórico, não tem preocupação com a comprovação desse fato e nem com uma explicação técnica de algum fenômeno. Por isso ele é um mito, senão seria história.
E olha, não há como conciliar história com mito. Ou uma coisa é mito ou uma coisa é história. História precisa de fato, precisa de comprovação, precisa de dados, de elementos, e mito é um ensinamento proposto que não tem essa preocupação com comprovação, com fato histórico ou algo desse nível. No mito, os seres humanos, os animais e seres fantásticos, como anjos, demônios, monstros, etc., são usados para um ensinamento moral para o seu leitor ou para o seu ouvinte. Além disso, os mitos são muito comuns nas religiões porque eles ajudam a expressar os princípios, os valores, os ensinamentos religiosos em linguagem mais concreta. Ou seja, a fé, que é algo que não dá para ser expresso numa única palavra, numa única frase, num único conceito, mas através das histórias míticas se constrói uma narrativa para passar às pessoas elementos próprios da fé, ou seja, eles funcionam de maneira catequética. E isso não é algo pejorativo, pelo contrário. O pejorativo é quando você ignora esse fato, né? E na Bíblia tem mitos ou não tem? Claro que tem. As histórias, por exemplo, envolvendo o dilúvio, por exemplo, envolvendo a criação do homem, da mulher, e várias outras passagens são míticas, são mitos. O propósito do autor não é confirmar um dado, até porque eles não existiam, mas passar um ensinamento. Mitos são narrativas que explicam o universo e fenômenos da natureza, como é uma linguagem pré-científica, eles não tinham condições técnicas de explicar e, por isso, apelam para o mito para fazer explicações do universo, de fenômenos da natureza e revelam também elementos da cultura de um povo. Toda a cultura antiga tinha mitos cosmogônicos, a criação do universo. E, além disso ser comum a todas as culturas, cada cultura expressava essa crença com elementos que lhe eram próprios. Você não vai encontrar a cosmogonia que está presente na Bíblia exatamente igual na cultura babilônica, porque lá se expressava de outra maneira, e lá não tem igual a outra cultura, porque no Egito também era de outra maneira, e assim por diante, né? A função dos mitos é de ensinar e explicar algo de maneira metafórica. Os tempos são sempre remotos, os seres são sobrenaturais, muitas vezes aparecem seres sobrenaturais, como também aparecem seres humanos também, e é muito forte a tradição oral acerca da contagem dos mitos. Então, veja, os mitos sempre tendem a exagerar nos tempos lá da antiguidade, né? Porque ele não é essa preocupação que o autor tem em mente quando propõe um mito. Dizer que uma pessoa viveu 900 anos, é claro que é mito. Ninguém vive ou viveu 900 anos, mas o autor tem uma preocupação em passar com essa leitura, que essa pessoa que obedeceu a Deus foi longeva e que todos que obedecem a Deus, sua vida é mais plena, é mais longeva do que quem faz o que é mal diante de Deus. Então, a Bíblia tem vários mitos e mito é normal estar presente em culturas e civilizações religiosas, principalmente as mais antigas. O segundo tema é a lenda. Em alguns momentos, a lenda e o mito se encontram, se tocam, mas a lenda tem algumas características próprias. Por exemplo, ela mistura fatos históricos com fatos imaginários. A lenda tem um pé na realidade, mas essa realidade é contada de maneira fantástica, né? Nas lendas, os personagens são construídos de maneira santificada, de maneira heroizada, né? Isso é muito interessante. Geralmente existem nas religiões um mito fundador, uma pessoa, um personagem
provavelmente um personagem histórico, uma pessoa que existiu, mas que era um ser humano e que foi heroizada, foi transformada em algo muito além do que ele de fato foi, né? Por exemplo, na mitologia japonesa, os primeiros imperadores, há uma certa dúvida se eles existiram ou não existiram, porque as histórias contadas sobre eles eram muito lendárias. Eles foram transformados em seres quase que sobrenaturais, né? E esse é só um exemplo do que eu estou dando, que acontece também de maneira geral, né? As lendas são narradas em terceira pessoa, é uma história proposta. Também tem muita relação com a ancestralidade, com o passado, com as fundações, com os pioneiros daquela cultura e daquela religiosidade. Tem o anonimato, não se sabe quem escreveu a lenda, ela é contada e passada de modo oral também, uma característica muito presente. E, como eu falei, a lenda tem um pé na realidade, mas essa realidade é lida com elementos mágicos. Por exemplo, o lobisomem, né? Existe lobo, existe homem, e agora essas duas coisas se encontram numa leitura mágica de elementos da realidade. Por exemplo, a lenda sobre as sereias. Existe realmente mulheres, existe peixes, provavelmente alguma cultura que tinha mulheres pescadoras, a cultura coreana tem esse elemento também, né? E num determinado momento alguém propôs uma lenda que misturava esses dois elementos da realidade e constrói um relato mágico. Por exemplo, a loira do banheiro, que é considerada uma lenda popular. Provavelmente, alguma lá no passado, alguma mulher que foi morta num banheiro e começou a contar uma lenda de que ela ficava num banheiro para assustar as pessoas que por ali passavam. Na Bíblia, tem lendas? Claro que tem lendas. Por exemplo, Davi é contado de maneira lendária. Por exemplo, Salomão é contado de maneira lendária. Existe poucas dúvidas de que Davi realmente tenha existido, mas ele provavelmente foi o líder tribal, uma expressão bem menor do que um grande rei, um grande conquistador, capaz de feitos inacreditáveis. Essa é a parte lendária dessa história. E Salomão, da mesma maneira. Dizer que Salomão construiu o reino mais poderoso daquela região é um baita de um exagero, até porque a região nem tamanho para isso possui, né? E dizer que Salomão foi o homem mais rico que já existiu não chega nem perto dos grandes bilionários do presente, né? Mas, enfim, tem um contato com a realidade, porém isso é contado de maneira mágica, de maneira lendária. E tem também o terceiro elemento, que é o folclore. O folclore, como você pode imaginar, é muito mais relacionado a algo popular, a sabedoria popular, a religiosidade popular, e isso se expressa não apenas em histórias contadas e propostas, mas se expressa de uma maneira mais artística. Geralmente, numa expressão folclórica, existe uma história por trás, mas ela é expressa com danças, com fantasias, com máscaras, com roupas específicas, com músicas típicas, enfim, com festejos de maneira muito mais celebrativo, muito mais artístico e também de um modo muito mais popular. Se expressa através da arte popular e pode, por exemplo, ter questões de artesanato, questões culturais e assim sucessivamente. O folclore também revela a religiosidade popular, a religiosidade que tem em todas as religiões, que o povo expressa de maneira livre, não submetido aos dogmas e ensinamentos oficiais de uma determinada instituição religiosa. Um exemplo, a gente poderia dar vários da nossa própria cultura, é a Folia de Reis, celebrada no dia 6 de janeiro. Né? No Brasil, principalmente no interior do Brasil, ainda existe a Folia de Reis. É uma festa religiosa, ela existe
no calendário religioso como a Epifania do Senhor, mas popularmente as pessoas expressam a sua fé através do folclore envolvido da folia de reis, né? O folclore também é bastante importante porque ele ajuda a conservar uma cultura popular, uma cultura regional que deve ser, sem dúvida, valorizada e que é muito legal e muito rica também. Existia o folclore na Bíblia? Claro que existiam. Por exemplo, a Bíblia fala de danças, de cantigas que se celebravam popularmente. Na época de Davi, inclusive, tem lá uma passagem da Bíblia que fala que Saul matou o seu milhar, mas Davi matou 10 milhares. Essa expressão, essa cantiga, era uma expressão folclórica. Também tinha, por exemplo, aquele ditado que diz que os pais comeram as uvas verdes, mas os filhos é que embotaram os seus dentes. Como também aquela expressão das carpideiras, como pessoas que eram as que choravam profissionalmente nos velórios, também é a expressão de uma religiosidade popular daquela época, né? Como, por exemplo, o ditado de que contamos lamentações, mas não choraste, ouvimos músicas, mas não dançaste. Também são expressões folclóricas. Então, na Bíblia também tem mito, também tem lenda e também tem folclore, como também tem histórias, né? Como também tem, mas numa quantidade menor do que a mente fundamentalista muitas vezes acaba propondo, até porque entender toda a história bíblica como literal, nem sentido isso faz, nem para a história, nem para o texto e nem mesmo para a fé. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar aqui o seu like, de compartilhar esse conteúdo nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp. E em breve nós voltamos para mais um Café com Teologia. Até lá!